Ô, gente, nós estamos num alto astral tremendo aqui hoje. Agora, deixa eu colocar um assunto preocupante para nós tentarmos destrinchar esse assunto e ver como que a gente pode ajudar a nossa cadeia produtiva. A queda do preço das commodities fez com que as margens da agricultura ficassem bem mais apertadas e o agricultor está fazendo o dever de casa para entrar na nova safra 23, 24, compondo seus custos, fazendo seu planejamento, construindo sua estratégia de insumos e de como que ele vai conduzir essa nova safra, seja em questões de gestão, de planejamento e de planejamento da produção em si. Só que isso fez com que a comercialização dos insumos, que normalmente ela é feita paulatina e gradual ao longo do tempo, ela fosse, entre aspas, paralisada, né? E daqui a pouco vai começar a chover e todo mundo vai querer plantar. E as vendas de sementes, fertilizantes, defensivos, produtos biológicos, estão totalmente paradas, né? E a grande questão que está todo mundo muito preocupado é que quando o agricultor resolver plantar e querer comprar os insumos, a torcida do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo, todo mundo vai fazer a mesma coisa, né? E aí a preocupação é o seguinte: será que teremos logística eficiente, estrutura de entrega adequada para a gente fazer frente às épocas ideais de plantio? Porque agricultura não é igual uma loja no shopping, né? Que se não der para inaugurar esse mês, se inaugura o mês que vem, né? A agricultura tem a época certa de plantar. O Luiz Garcia, meu ex-presidente da Algar, né, onde eu trabalhei, né, sempre falava que Deus perdoa sempre, o homem às vezes e a natureza jamais, né? Então, como que nós vamos resolver essa questão aí, pessoal? É um assunto que está preocupando a cadeia como um todo. Marcelo, eu trouxe aqui no programa passado essa visão no sentido de que não tem uma solução de curto prazo. E não me espanta não ter uma solução de curto prazo, porque estruturas de armazenagem, estradas, rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, eles têm um tempo de obra, de construção para que eles possam ser entregues. Então, eu sinceramente não consigo ver uma solução de curto prazo. Agora, por outro lado, me preocupa demais a falta de projeto, porque nós batemos no teto da produção, aliás, da produção não, temos no teto da infraestrutura para escoar a produção e nós não estamos vendo esse assunto ser discutido com a seriedade que ele merece. Nós abrimos os jornais de grande circulação todo santo dia e nós não encontramos uma vírgula sobre esse assunto. Agora, recentemente, o governo criou um novo PAC, que eu vou deixar os meus questionamentos e as minhas críticas ao processo para um outro momento, não é o caso. Eu não acho um bom programa. Agora, o que mais me assusta é não ter uma visão sobre este que é, para mim, o maior problema de crescimento econômico do Brasil. Porque se nós investíssemos, mundo privado, investir para criar a infraestrutura que o agro precisa e demanda, só esse investimento já movimentaria a indústria e os serviços para nós crescermos aí 5% ao ano por uns 10 anos. Porque, e revolucionaríamos a infraestrutura brasileira. O Brasil viraria um canteiro de obras semelhante ao que aconteceu na década de 70. Então, para poder atender a demanda do agro. Só que não ter a infraestrutura, eu entendo, porque isso é um problema que há anos ele vem se formando. E as pessoas não deram
a devida atenção. O que me assusta é nós estarmos destruindo o PIB e continuamos sem um plano, sem um projeto, para sabermos o que faremos a partir do ano que vem. Eu pergunto, se vamos produzir 163 milhões de toneladas de soja, 130 milhões de toneladas de milho, 12 milhões, 11 milhões e meio de toneladas de trigo, 10 milhões, 11 milhões de toneladas de arroz, toda essa quantidade imensa de cana. Eu pergunto o seguinte, vamos escoar como? Roberto, Na pergunta, viu, Marcelo? Na tua pergunta, eu hoje de manhã tive uma conversa com o pessoal de fertilizantes. Muito da linha do Antônio agora também na tua preocupação. Eles disseram que a compra de fertilizantes foi muito menor do que se esperava parece que o Brasil demorou muito para resolver, e agora, do ponto de vista de logística, que é a preocupação do Antônio aqui, dificilmente todo mundo será atendido em tempo hábil. Então, é mais uma vez um problema que a logística se apresenta diante da falta de estratégia. Tejão, falta de estratégia. Pois é, falta do plano, Roberto, falta do planejamento, como o Antônio sempre tem repetido aqui. Viu, Marcelo, eu tenho andado em canais de revenda, distribuição, tem aqui, eu estou em Santa Maria, é um dos assuntos, e o pessoal está muito preocupado com essa logística do antes da porteira para o dentro, né? Essa Exato. do dentro para fora... a preocupação maior hoje é essa. Milenar. Agora, vai ter, acho que não fugiremos da encrenca, vai ter atraso de chegada de semente, de defensivo, de fertilizante. Tem gente que a gente encontra que já fez a sua estocagem, né? Mas tem aí uma mediana do mercado que ficou aguardando, de certa forma, os preços caírem, etc. Eu até entendo isso. Mas vai dar encrenca, Marcelo. Sem dúvida alguma, é aquela confusão, né? O Brasil vai aos trancos e barranco. Vamos dobrar o lado brasileiro, mas vai ser sempre aos trancos e barranco. Sempre poderia ser mais organizado e planejado. Essa situação dos insumos e do preço das commodities trouxe essa situação anormal e agora vai gerar estresse para todo mundo. E alguns agricultores vão acabar plantando atrasado. Isso vai significar depois impacto lá da safrinha e no final nós poderemos ter queda da produtividade, que é uma coisa que poderia ser evitada. Marcelo, eu caí aqui um minuto, né? Fiquei um tempo fora, não consegui ouvir tudo que vocês falaram aí, mas eu entendi que a logística, né, de entrega das sementes e a produção aí. Falando em logística, o Antônio ouviu uns comentários seus sobre a logística brasileira. Antônio, a gente produz muito e vai travar, né, o mercado aí, porque temos falta de armazenagem, ferrovias, hidrovias e portos aí. E eu li também hoje que o canal do Panamá está com restrições por conta de seca no canal. Então a gente deve ter problemas aí com exportação de carnes, frutas, algodão e pulses, que é o que sai por lá, e também a importação de potássio, se isso continuar se agravando devido ao El Niño e todas as intempéries climáticas que estamos tendo ali, com a falta de água no canal do Panamá. Pois é, então, tem esses aspectos de fatores incontroláveis. E é o fundamento do agribusiness, né? Criado lá pelo querido professor Ray Goldberg, a partir de uma crise que a família dele viveu, e essa crise, eram farmers americanos, ele, motivado pela crise, ele foi a Harvard e fez o conceito de agribusiness. Planejamento estratégico reunindo os fatores controláveis, porque os incontroláveis, tá aí esse que a Letícia acabou de dizer, a China... ninguém sabe se vai ter o crescimento de 5% do PIB, 7%, 3%, 2%. Se a gente não cuida dos fatores controláveis, os fatores incontroláveis nos pegam. Planejamento estratégico, Roberto, isso tem que fazer acontecer. Ô, Tejão, você falou da China, o UBS, Banco Suíço, soltou hoje uma revisão do crescimento do PIB chinês na visão do banco,
aquele crescimento previsto inicialmente de 5,2 já foi reduzido para 4,8. Os mais pessimistas já falam em 3,2. Então, a situação da China é delicada, principalmente no setor da construção civil. A Evergrande está com muitas dificuldades. O desemprego dos jovens subiu de 21,3% para 21,9%. As exportações da China de produtos em geral caiu, né? Então é preocupante. A gente disse aqui no programa passado que o alimento, que é o que o Brasil exporta para lá, deverá ser o último a ser afetado, mas é importante a gente ficar de olho que pode ser afetado também, né? Marcelo, sobre esse particular, eu até fiz um estudo, eu espero que o meu som navegue bem dessa vez. E eu acho que a China nós temos que separar ela em duas fases. Em primeiro lugar, nós temos uma desaceleração econômica da China que ia acontecer mais hoje, mais amanhã. Talvez ninguém esperasse que acontecesse agora nessa intensidade, mas ela aconteceria. Por quê? A China atingiu um PIB de 18 trilhões de dólares. 18 trilhões. Não tem como crescer 10% em cima de 18 trilhões todo ano. Isso não existe. Imaginem em termos absolutos, você crescer por ano um Brasil. É possível crescer um PIB brasileiro por ano? Isso é que significa a China crescer 10%. Então, ela crescer 5%, a partir de agora, é normal. A projeção do governo chinês é 5%, o UBS revisou a projeção deles e o Morgan Stanley já tinha revisado semana passada para 4,7%. Mas dá para dizer que é uma grande crise um país que está crescendo em torno de 5% sobre 18 bilhões? Segundo ponto, 10% de crescimento há 10 anos atrás equivale aos 5% de crescimento hoje. Ou seja, do ponto de vista absoluto, crescer 5% equivale a China crescer 10% 10 anos atrás. Então, vamos continuar tendo demanda por alimentos, tanto é que estamos vendo as exportações de alimentos para a China aumentarem partindo do Brasil. Só que, bom, essa é a boa notícia, né? O que está acontecendo não é tão fora do radar. A má notícia é que as coisas estão acontecendo de um jeito muito forte. Exportações e importações enfraquecidas, deflação, tudo isso é resultado da destruição de tecido econômico da política de Covid-0 deles, que estão vivendo as consequências disso. O desemprego dos jovens, como você muito bem citou, essas coisas elas estão preocupando mais. Agora, agora tem uma outra fase, que não tem a ver com a desaceleração que mais hoje ou mais amanhã, mais intenso, menos intenso aconteceria. É a crise imobiliária. Para nós termos uma ideia, o preço dos imóveis, eles estão nos níveis de 10 anos atrás, na China. Isso tem um impacto enorme em termos de garantias bancárias. Os bancos, eles têm 4% de todo o empréstimo bancário chinês para as incorporadoras, como a Evergrande, mas tem uma maior, que é a Country Garden, que é a maior da China, bem maior que a Evergrande, que está com seus títulos suspensos de negociação, porque eles viraram pó. O calote e uma RJ, entre aspas, é iminente que vai acontecer. E o sistema imobiliário chinês ele está com um problema muito sério, que pode gerar uma contaminação bancária. E que se isso eventualmente venha acontecer, porque eles têm 4% de exposição nessas empresas e 11% de exposição nos mutuários, no povo chinês que tem financiamento imobiliário. Então, imobiliário como um todo dá entre 15% e 16% é o que é a exposição bancária. Só que isso pode, eventualmente, gerar uma cadeia de risco global. E aí, meu amigo, aí as coisas ficam muito complicadas. Então, o que o nosso produtor ele tem que entender? Ele tem que separar o sinal do ruído. A desaceleração é um processo natural. Os Estados Unidos também cresceu 10% ao ano por muito tempo e não cresce mais. Agora, desse jeito, ele não é tão normal. E com a crise imobiliária nos patamares que estão postos,
as coisas ficam muito preocupantes. Só que o governo chinês, para concluir, já saiu avisando sexta-feira: nós vamos tomar todas as medidas que forem necessárias. E eles estão tomando do ponto de vista monetário e fiscal. Com a política monetária, reduziu as taxas de juros. Para vocês terem uma ideia, nesse mês que passou, os chineses tomaram 350 bi de novos empréstimos. No mês anterior tinha sido 3 tri, ou seja, 10%. Olha a puxada de freio de mão desse negócio. O governo prometeu uma política fiscal mais expansionista, o Banco Central chinês baixando taxa de juro, ou seja, agora é desespero para não deixar a coisa craquelar. Mas não vai ser um trabalho muito fácil. Nós temos um risco muito importante de termos uma crise bastante severa aí na frente. Não estou dizendo que vai acontecer, estou dizendo que tem o risco, e esse é um risco importante.